No final do mangá de Jujutsu Kaisen, Hyomen Sukuna é sem sombra de dúvidas o feiticeiro mais poderoso da história. Isso obviamente desconsiderando Jujutsu Kaisen módulo, porque ali o Itadori vira uma parada completamente diferente. Só que existem alguns feiticeiros que teriam sim capacidade para derrotar Hyomen Sukuna. Eu quero que vocês reparem que eu disse que teriam capacidade de derrotar, e não que eles são mais fortes que o Sukuna. Então nesse vídeo a gente vai destrinchar basicamente algumas técnicas e estratégias possíveis para que esses feiticeiros solassem, ou seja, derrotassem sozinhos Hyomen Sukuna. Lembrando que esse vídeo é baseado 100% e unicamente na minha opinião, você é completamente livre e é convidado a discordar ou concordar com ela, beleza? E se você gosta de conteúdo de Jujutsu Kaisen, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. E eu vou começar com uma menção honrosa, que é o Higuruma. Para quem não sabe como funcionam as habilidades do Higuruma, quando ele expande o seu domínio, ele invoca um tribunal que julga aquela pessoa que está ali diante dele. No caso, o Rei das Maldições. Como isso já aconteceu no mangá, sabemos que o Rei das Maldições recebeu a pena máxima, a pena de morte. E assim é concedido a Higuruma o acesso à grandiosa Espada do Carrasco. E qual que é a habilidade da Espada do Carrasco? Se ela simplesmente relar, tocar, perfurar ou cortar o oponente vai de Vasco, acabou pra ele. E como essa luta já aconteceu no mangá, e como o Higuruma não saiu como vitorioso, então não tem como eu colocar ele como alguém que derrotaria o Sukuna. Porém, ele possui uma técnica que se tivesse acertado o Sukuna ali naquele momento, o Sukuna teria perdido. A mesma coisa vale pra Anjo também. Mas sem mais enrolações, a gente vai falar do nosso primeiro feiticeiro, e eu já vou começar com a minha ideia mais viajada de todas, que é já pra tirar algumas amarras aí. E o primeiro feiticeiro que eu acredito que derrotaria Hyomen Sukuna seria o Kenjaku hipotético. E se você está se perguntando que catapimbas seria o Kenjaku hipotético, estou aqui para lhe responder. Obviamente, o Kenjaku padrão ali no corpo do Suguru Geto é sim muito poderoso, mas eu acredito, e eu acho que o próprio Kenjaku concordaria comigo, que ele não tem a menor chance contra o Rei das Maldições. Porém, se o Kenjaku possuísse o corpo de alguém um pouquinho mais poderoso, e eu estou falando de nada mais nada menos que o honrado Satoru Gojo, eu acredito que ele sim teria capacidade de derrotar o Sukuna, mas calma lá que a gente tem que desenvolver um pouquinho essa ideia. Primeiramente, como ele conseguiria acesso ao corpo do Gojo, né? E eu só vejo dois possíveis momentos, que é na luta entre realmente o Sukuna e o Gojo, o Kenjaku conseguisse aquele corpo de alguma forma e tomasse posse daquele corpo. E o segundo momento foi na luta entre Gojo e Toji, onde o Gojo ficou incapacitado e durante aquele meio período o Kenjaku poderia ter finalizado ele e tomado posse do corpo. Obviamente o Kenjaku não estava ali presente, senão possivelmente ele até teria feito isso. Mas tá bom, ele no corpo do Gojo, por que ele conseguiria derrotar o Sukuna? E vamos lá, por alguns motivos. O primeiro é conhecimento. Kenjaku tem um conhecimento sobre Jujutsu fora do normal. Eu arrisco dizer que ele é o feiticeiro mais sábio, aquele que mais sabe sobre as coisas do mundo Jujutsu da história. Ele e o Mestre Tengen também. E a segunda questão é a infinidade de técnicas que ele teria disponível. E para ficar mais fácil pro meu mano Kenjaku, a gente vai utilizar a versão mais forte dele, que seria pegar o corpo do Gojo depois da luta do Gojo contra o Sukuna. Porque naquele momento ele estava sob posse do corpo de Suguru Geto. Ou seja, ele tinha acesso à técnica da manipulação de maldições e, como consequência, a técnica máxima Uzumaki, que seria mais uma das armas para conseguir enfrentar o Sukuna. Não só isso, como ele também teria acesso a técnica lá de antigravidade, salvo engano ele também consegue usar o sangue perfurante, além dele conseguir usar os 6 olhos do ilimitado, já que ele estava no corpo do Gojo. Uma dúvida que eu tenho, e se você souber, você pode me falar aqui nos comentários, é, quando o Kenjaku assume o corpo de alguém, a expansão de domínio que ele manifesta é a dele própria, ou é a expansão de domínio do usuário? Porque na luta contra Yuki, ele usa uma expansão de domínio que parece muito com a expansão de domínio dele, tanto que ela é de barreira aberta, e até onde a gente sabe, o Suguru Geto não tinha expansão de domínio. Porém, quando o Yuta assume o corpo do Gojo usando a técnica do Kenjaku, quando o Yuta expande o domínio, ele utiliza a expansão de domínio do Gojo. Só que isso pode ser devido à técnica do Yuta ser a técnica da cópia. Então talvez de alguma forma ali ele conseguiu copiar a expansão de domínio, mas pra falar a verdade eu realmente não sei. Mas pra ser justo, vamos supor que ele consiga escolher qual expansão de domínio ele vai utilizar. E honestamente eu acho que o vazio ilimitado ainda seria a melhor opção para derrotar o Sukuna. E apesar de já ter rolado esse clash de expansões de domínio, existe uma diferença gritante, assustadora, entre o conhecimento de barreiras de Satoru Gojo e o conhecimento de barreiras do Kenjaku. O Kenjaku é um mestre de barreiras. Tanto que a própria expansão de domínio dele é uma expansão de domínio sem barreiras, assim como a do Hyomen Sukuna. Então provavelmente o Kenjaku sairia vencedor de alguns clashes de expansões, diferente do que aconteceu entre o Gojo e o Sukuna. O Sukuna ganhou basicamente
todas as disputas de domínio que ele teve contra o Gojo. Só que contra o Kenjaku, provavelmente isso não aconteceria. E por que não, você pode estar se perguntando? Primeiramente porque o Kenjaku tem muito mais conhecimento sobre a expansão de domínio do próprio Sukuna, então ele já saberia como lidar melhor. E em segundo lugar, a gente tem que pensar na possibilidade dele conseguir usar uma expansão sem barreira, assim como o Sukuna. Em segundo lugar, que mesmo que ele não ganhe todas, a gente viu o que aconteceu com o Sukuna quando ele foi acertado por alguns segundos no vazio ilimitado. O Sukuna simplesmente perdeu até a capacidade de continuar expandindo o domínio dele. Então, imaginando que o Kenjaku não ia acertar apenas uma, mas algumas vezes o poder do vazio ilimitado na mente do Sukuna, de duas uma. Ou ele ia perder simplesmente ali naquele momento, ou ele teria que chamar o Mahoraga muito mais cedo. Só que a gente não sabe nem se o Mahoraga já estaria adaptado à expansão de domínio, e mesmo se ele estivesse, ele com certeza não ia estar adaptado a todas as técnicas do Kenjaku. Lembrando que o Kenjaku ia ter um arsenal de técnicas para usar contra o Sukuna. Isso pensando no Sukuna no corpo do Megumi. Se for o Sukuna da era Heian, provavelmente ele não conseguiria se adaptar ao Mugen. Então existem grandes chances do Kenjaku sair vencedor nessa luta. Mas mesmo falando do Sukuna com o Mahoraga, eu acredito que o Kenjaku teria muitas ferramentas para conseguir derrotar ele. A possibilidade dele ter o poder de todos os usuários passados que ele já ocupou o corpo é muito assustador. Segundo feiticeiro que eu vou falar aqui não é um feiticeiro, mas sim uma feiticeira. E eu estou falando de nada mais, nada menos que Yuki Tsukumo. Infelizmente a gente nunca pôde ver toda a extensão do poder dela, porque a gente não conseguiu ver a expansão de domínio dela, ela só teve uma batalha durante a obra e ela teve que ficar mais se esquivando e se defendendo do que lutando de fato, mas mesmo assim ela é muito poderosa. O poder dela naturalmente já é muito apelão, que ela consegue adicionar massa imaginária no corpo dela, no Shikigami dela, pra descer a porrada nas pessoas. Ela é muito forte. Só que, usando somente essas técnicas bases, vamos dizer assim, ela não teria chance contra o Sukuna. E como a gente não sabe o quão forte é a expansão de domínio dela ou quantas vezes ela conseguiria expandir o domínio, não tem como a gente ter nem ideia se ela conseguiria vencer uma batalha de domínios como Sukuna. Eu acredito que ela não venceria, já que ela nem tentou fazer isso contra o Kenjaku. Mas tá bom, você pode se perguntar, tá, ela perdeu pro Kenjaku, então como diabos ela vai ganhar do Sukuna? E a resposta nem é tão difícil assim. A técnica final dela, ou a técnica máxima, na verdade eu não sei se caracteriza como uma técnica máxima, mas eu tô falando do buraco negro que ela consegue abrir, cara. Muita gente não tem noção do poder de um buraco negro. Se ela não estivesse naquela doma do Mestre Tengen, provavelmente ela teria levado junto com ela ali naquele buraco negro o mundo inteiro. Possivelmente o mundo inteiro. Eu já vi algumas pessoas falando que não levaria o mundo inteiro, só levaria uma grande área ali ao redor, mas honestamente eu acho muito difícil do planeta Terra continuar existindo depois de se criar um mini buraco negro direto na superfície da Terra, sabe? Infelizmente o preço a se pagar seria toda a humanidade, mas o Sukuna estaria ali no meio, então ela sem sombra de dúvidas derrotaria o Sukuna. Isso não existe dúvidas, tá? A técnica dela só perdeu pro Kenjaku por dois motivos. Um, porque ele tinha aquela técnica de antigravidade, e dois, porque ele tava naquela sala preso com o Mestre Tengen. Porque se ela destruísse o planeta Terra inteiro, bem, eu acredito que nem o Kenjaku e nem ninguém conseguiria sobreviver no espaço no mundo de Jujutsu. Então mesmo que o Sukuna não fosse derrotado diretamente pelo buraco negro em si, ele simplesmente seria derrotado porque a Terra inteira seria destruída junto. Pensando agora, eu não sei se dá pra considerar isso uma vitória, afinal você vai estar se explodindo tudo pra derrotar ele, mas se ela derrotou ele, de qualquer jeito, vamos considerar que a Yuki tem sim potencial para conseguir destruir Ryomen Sukuna. E o terceiro feiticeiro que eu vou falar aqui é nada mais, nada menos do que o Takaba. Muitas pessoas subestimam o Takaba por ele ser um completo abobalhado, cara, porque o negócio dele é fazer piadas sem graças, é fazer gracinha. Porém, o Takaba é um personagem que possui Toon Force. E se você não sabe o que é Toon Force, é basicamente o poder da imaginação, cara. Só vou deixar uma breve descrição aqui na tela, mas basicamente é o que o Pernalonga faz no desenho dele. Mas resumindo como é que funciona a técnica do Takaba, tudo e qualquer coisa que ele simplesmente achar engraçado acontece. Se durante o confronto contra Ryomen Sukuna, o Takaba achasse engraçado que os cortes do Sukuna não conseguiriam fazer nenhum arranhão sequer nele, isso aconteceria. Se ele quisesse que o Sukuna se transformasse em um peixe e ele simplesmente fizesse um filezinho de Sukuna, isso aconteceria. E tem muitas pessoas que falam assim, ah, não, ele não consegue fazer isso. Ele conseguiu transformar o Kenjaku numa feiticeira com grandes atributos, se é que você me entende. O Takaba, ele consegue fazer o que ele quiser. Ele invoca cenários inteiros, ele muda tudo à volta dele, a paisagem. Ele transforma o próprio corpo, o corpo do adversário. Desde que ele ache uma coisa engraçada, ele é
invencível. O jeito que o Kenjaku derrotou ele foi entrando na brincadeira. E honestamente, eu duvido muito que o Sukuna entraria na brincadeira. Mesmo se ele entrasse na brincadeira, ainda assim é muito difícil vencer o Takaba. E como é que a gente tá avaliando situações hipotéticas, se o Takaba achar engraçado alguma forma rápida ali de derrotar o Sukuna, é game over pro Sukuna e não tem o que fazer. Virtualmente, o Takaba é o personagem mais forte de Jujutsu Kaisen e muita gente não tá preparado pra essa conversa. O problema é que ele não sabe como a técnica dele funciona direito, só que ao mesmo tempo parece que ela funciona tão bem e é tão poderosa justamente por isso. E o segundo, porém, é que ele precisa achar graça, achar alguma coisa engraçada. Não é tipo assim, do nada, ele pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Porém, desde que ele ache engraçado, ele é invencível. Eu pensei em colocar Satoru Gojo com preparo, já sabendo como o Sukuna lutaria, já entendendo como funciona a expansão de domínio, já entendendo sobre o uso do Mahoraga direitinho. Mas aí eu acho que eu já estaria roubando demais. E em segundo lugar, a gente já teve o confronto entre Gojo e entre Sukuna. E infelizmente o Gojo saiu como perdedor. E o próprio Gojo admite que, mesmo se não tivesse o Mahoraga ali, ele teria perdido do mesmo jeito. E o vídeo vai ficando por aqui. Você acha que os personagens que eu citei realmente teriam capacidade pra derrotar o Sukuna? Ou você acha que eu viajei pra caramba aí? Ou até melhor, você acha que tem algum outro personagem da obra que conseguiria derrotar o Sukuna que eu nem sequer citei? Deixa aí nos comentários e bora bater esse papo. Agora eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau.